Bom, vamos dar continuidade então à leitura do livro de Atos. No caso, se vocês ouvirem uma música de fundo, é porque o meu neném está ali assistindo televisão. Então, pode ser que vocês sintam alguma picotadazinha no vídeo, mas é porque eu vou ter que dar pausa de vez em quando para atender o neném. Mas, então assim, vamos fazer a leitura de Atos capítulo 2 a partir do versículo 15, que foi onde a gente parou, certo? Foi justamente daqui, né? Aí, deixa eu botar aqui para vocês. Pronto. O aplicativo deu uma pausazinha. Pronto. Então a partir daqui. Opa. Atos capítulo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Deixa eu subir aqui. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Esteja, pois, absolutamente certa de toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, que Deus o fez Senhor e Cristo. Dá uma paradinha aqui.
Perceba que esse trecho que a gente leu foi um discurso de Pedro, né? E diferente do que a gente leu no capítulo 1, ali eles ainda estavam sobre a espera. No capítulo 2, pelo que a gente leu nos primeiros versículos, o Espírito Santo chegou. Então, estamos, né, sobre os últimos dias. Então, os últimos dias é chegado naquele momento, né? Então, a partir dali, a promessa estava sendo cumprida. Então, pelo discurso de Pedro, né? Lembrando que a minha análise aqui está sendo do texto em questão, certo? Eu não sou perito em exegese, não estou fazendo comparação com outros textos, mas se eu me lembrar de alguma questão comparativa, né? Eu posso até falar aqui. Mas é interessante que nesse texto em si, ele vai falar do profeta Joel, né? Ele cita o profeta Joel, que é o que ele vai falar aqui no versículo, a partir do 17, né? Então, a questão é o seguinte: Pedro percebe que aquele fenômeno não é natural e percebe que aquilo é o que Jesus tinha prometido a eles, né? Então, naquele momento, se abre ao entendimento de que o Jesus de Nazaré, crucificado na cruz, ele não terminou ali a sua missão, né? Ele ressuscitou e agora deixou para o povo a mensagem, né, de que ele está vivo, né? E nesse caso em particular, Pedro ele faz um juízo contra aquele povo, né? Ele diz que vós o matastes, né? Vós quem? Para quem que Pedro está dizendo? Então Pedro e os apóstolos, eles estão falando para o público. O público são aquelas pessoas que estavam indo a Jerusalém para a festa do Pentecostes. Então, deduz-se, né, que o povo a qual ele se refere ali são judeus, né? Então você vê que a carga ideológica de Pedro aqui é colocar a culpa para os judeus, porque foi esse povo judeu que não recebeu o Messias, né? Aquele que João Batista havia falado, né? Então, versículo 22, ele diz isso, varões israelitas, né? Atendei a estas palavras. Então ele fala da profecia do Espírito Santo que se cumpriu, né? E se cumpriu por quê? Porque aquele Jesus, o Nazareno aprovado por Deus, deixa eu voltar aqui para o texto, né? O Nazareno aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Então, pelo menos a gente entende que Pedro ele percebe que aquele povo, mesmo tendo muitos estrangeiros, né, aquelas pessoas sabiam do que Jesus tinha feito, né? Então, a ideia é essa. Então, a indicativa de Pedro é essa, que os judeus são acusados porque eles colocaram Jesus naquela situação, né? Mas ao mesmo tempo ele no seu discurso, né, ele vai colocar a presciência de Deus, certo? É uma coisa que é interessante, né? No versículo 29, né? Ele vai falar que o patriarca Davi morreu, então aquela profecia anteriormente dita por ele não se tratava dele, né? E de fato, né, quando ele fala aqui no versículo 29, seu túmulo permanece entre nós até hoje, é interessante que até hoje mesmo, né? Hoje, 2021, já se tem um local possível para o túmulo de Davi, né? Eu estava vendo isso essa semana. Mas naquela época isso era bem claro, até porque o Neemias, né? Ele, quando foi responsável pela reconstrução da cidade e do templo, né? Ele faz nas suas referências que o muro de Jerusalém passaria
pelo túmulo de Davi, né? Então, e as escavações arqueológicas até hoje colocam, assim, sinalizam aquele ponto onde realmente o túmulo de Davi estava lá. Então, na época de Jesus era claro e notório que Davi estava lá, né? Entre eles, né? O túmulo, né? Então, a profecia se trata de alguém que estará vivo, né? Como se tem ali no versículo anterior, né? Não permitirá, aqui o 27, né? Não deixarás que a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, né? Então aí foi a deixa de Pedro falar, né? Que Deus já estava em sua presciência, né? Colocando a ressurreição de Cristo, né? Então não poderia se referir a Davi. Então Pedro, com os demais apóstolos, colocou a sua mensagem em 3 pilastras, né? A pilastra da profecia, a pilastra do fato histórico de Jesus ter sido morto e o fato espiritual, né? Que é o que se concretizou ali naquele momento de Pentecoste, né? Então, e ele vai colocar que foi testemunha, né? Nós todos somos testemunhas. No livro de Atos, né, não deixa muito claro no começo que Jesus apareceu para todos, mas a gente vê isso em algumas das cartas. Acho que Paulo mesmo vai falar que ele apareceu para Pedro, depois para os 12. É até interessante porque Pedro não está incluído com os 12, mas Pedro, depois aos 12, é como se fosse assim, subindo, né? Pedro 1, depois 12, depois 120, depois não sei mais quantos que Pedro fala, né? Então, mas isso já Paulo narrando depois dos fatos, né? Pedro aqui está dizendo de uma época recente, né? Assim, ele está falando do que está acontecendo dias atrás, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Quem está falando, para quem está falando e quando está falando, né? Então, 50 dias depois do dia da crucificação, né? É em torno disso. Então, é fato que Jesus estaria entre eles, né? Então, esse Jesus era esse ressuscitado, da qual eles são testemunhas, né? Ó, o versículo 33 encerra o discurso dele, né? Ó, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui Pedro deixa claramente que a culpa é dos judeus, né? Ó, toda a casa de Israel, aliás, nem só judeu, ele vai à casa de Israel, então ele abrange ao reino de Israel, que aí coloca até os samaritanos e coloca, obviamente, os dispersos, né? Porque muitos dos dispersos eram de outras tribos, não necessariamente de Judá, né? Então, ele generaliza e coloca, olha, esse aí, vocês o crucificaste, né? Vós. Então ele está falando para quem? Para aquele público, né? Esse é um discurso histórico de Pedro, né? Obviamente a gente pode ter o nosso entendimento espiritual da coisa, né? E a gente se colocar no meio disso, porque Jesus morreu por todos, como Paulo vai dizer depois nas cartas, mas a gente sempre tem que lembrar, o livro de Atos, apesar dele ser feito na língua grega, por uma pessoa supostamente de cultura grega, se foi realmente Lucas, né, o companheiro de Paulo, nas viagens, né, porque ele se inclui, né, a gente vai ver isso no decorrer da leitura. Então, se é de fato essa pessoa, ele está falando de algo passado, né? E o livro de Atos ele foi um dos últimos a serem escritos, né? Então a gente vê na Bíblia lá como o quinto livro, mas na verdade ele foi feito bem depois, né? E esse fato de ser feito depois, então imagine, o escritor está voltando no tempo para contar como foi aqueles anos iniciais do Evangelho. Então ele tá retornando 50 anos no mínimo, 50 anos no tempo, né? Ou no mínimo ou no máximo, vai depender de como se
coloca a datação aí do livro de Atos, né? Se você colocar o livro de Atos para depois do ano 70, já dá mais de 40 anos, né? Então, imagine você ter que contar uma história do que aconteceu há 40 anos antes. Obviamente, as minúcias, os detalhes, já que é uma investigação, porque o mesmo escritor de Atos é o que escreveu Lucas, né? Então, a gente vê em Lucas que ele deixou claro a metodologia que ele utilizou, né? Ele foi averiguando os relatos, né? Então, ele não partiu como uma fonte primária. Ou seja, ele não estava lá no dia que Pedro estava falando aquelas coisas, né? Então, é muito provável que o relato de Pedro ele tenha sido bem perpetuado perante os primeiros discípulos. Não é à toa que foi um fato de comoção, né? É uma mensagem muito forte, aquela que Pedro colocou para aqueles judeus, né? Até amenizando a autoridade de Roma, né? Porque Jesus, quando foi crucificado, Pilatos poderia ter simplesmente dito: não, esse homem aqui não vai ser morto não, porque eu não quero, né? Ele teria autoridade para isso, né? Você tem aí Pilatos era um governador lá, e o governo na época do Império não é como hoje, que é uma democracia, precisa passar por investigações, por comissões, por votos. Não, era um voto direto. Ele só quem tinha um corpo um corpo democrático não, um corpo aristocrático para decidir era em Roma, que tinha os senadores. Mas os governadores tinham responsabilidades com bastante liberdade, né? Então, o que acontece? Estou colocando esse fundo histórico para a gente entender que aquele momento da mensagem de Pedro não foi o momento que a carta foi escrita, né? Mas a mensagem que Pedro colocou foi muito profunda, porque ela se perpetuou ao ponto de fazer parte dos relatos que foram escritos, né? Muitos anos depois, né? E a ênfase justamente pode ser essa, porque ele acusa diretamente a casa de Israel pela morte de Jesus, né? Então, isso gerou uma comoção. Não é à toa que quando a gente continua a leitura, né? Versículo 37, a consequência dessa pregação, né? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É interessante esse relato, né? Esse relato, inclusive, foi a base. Deixa eu enquadrar aqui. Pronto. Esse relato foi a base da minha conversão pessoal, certo? Eu, particularmente, tive a minha conversão a partir desse testemunho, né? Poxa, se aquelas pessoas ficaram tristes porque Jesus foi morto, né? E eles foram acusados, né? Então, o que acontece? Ora, então eu também sou culpado, né? Eu também sou culpado. Eu estou compartilhando aqui o texto grego, né? Eu não entendo, não sou falante de grego, certo? Eu tenho uma base muito pequena, mas apenas algumas curiosidades, né? Em relação ao texto, né? Que eu já até comentei o versículo 42 no vídeo que eu fiz anteriormente, que esse versículo 42 vai ser a base da igreja, né? Mas para ela chegar nele, né? Então você tem aqui a questão da reação, certo?
A reação. A reação foi o quê? Eles ouviram, né, o que estava sendo dito por Pedro e perguntam: o que faremos? Né? Então, a resposta de Pedro foi essa. Eu vou tentar aqui. Ó, aparece aqui no mouse, está na tela secundária, está pequeno, mas aqui quer dizer a palavra metanoizate, né? Metanoizate. Então, essa metanoia, né? Que seria o arrependimento. A tradução para a linguagem Ferreira de Almeida que eu estava lendo é arrependimento, né? Então, a metanoia é uma nova versão da mente, né? Então, até eu acredito que se a gente colocar aqui a palavra metanoia no Google, vamos ver o que aparece. Significado. A minha internet estava, mas enquanto vai atualizando aí, certo? Então, o que acontece? A palavra, né, que Pedro usa é essa, é o arrependimento, é a metanoia, né? Então, essa metanoia, ela é uma mudança de postura, certo? A mudança de postura. Então, assim, para aquele contexto, quem estava sendo recebido, né, que estava recebendo, ele entendeu-se como um acusador, né? Então, assim, aqui, eu sou judeu, eu vim para cá, eu estou escutando aquilo e o que ele está dizendo faz sentido. E então, eu sou responsável pela morte daquele homem que é o Messias, né? Então, aí você vê a questão, né? Como a metanoia apareceu naquelas pessoas, né? E você vê que aqui, ó, por exemplo, no Google ele vai dar essa mudança essencial de pensamento ou de caráter, certo? É isso que está escrito aqui, né? É a primeira definição do dicionário, certo? Então eu estou colocando isso, por quê? Porque aí você perceba que o fundamento cristão ele passa por essa transformação, por essa metanoia, certo? No caso de Pedro, né, ele seguiu a tradição que lhe foi aprendida, né? Ele andou com Jesus. João Batista, o nome já diz, né? Ele batizava, João Batista. Jesus foi batizado por ele, né? Então então vamos perpetuar essa ação, né? Porque o batismo simboliza o início, né? É uma iniciação, né? No mundo judeu simboliza a purificação. A purificar é você se tornar puro. Então é o início de uma vida pura, né? A purificação nada mais é do que isso, né? E o batismo ele se tornou um símbolo visível, palpável, para que a comunidade perceba o que é essa metanoia que eu estou assumindo enquanto transgressor, né? Porque a minha responsabilidade por Cristo, né? Então é isso que estava acontecendo ali naquele momento descrito, né, por esse texto de Atos. Então, o escritor de Atos, 40, 50 anos depois, ele perpetua esse pensamento que foi o sentimento que a igreja nasceu, né? É um sentimento de purificação, de metanoia, né? É o arrependimento daquilo que ficou para trás, né? Então, se eu me sinto um acusador ou um cúmplice da morte de Cristo, para que eu me redima dessa culpa, precisa que eu assuma um novo pensamento na minha vida, né? Então é isso que vai colocar esse trecho de Atos 2 como o parto da igreja, né? É o nascimento de fato, né? Então é como eu disse no vídeo passado, o capítulo 1 foi a gestação da igreja, o capítulo 2 foi o parto, né? Então a igreja agora bebezinha, né? Saída do ventre materno, né? Fazendo a analogia,
Então, são pessoas que passaram por essa metanoia, por esse arrependimento, né? E o batismo, o mergulho, né? Ele simboliza isso, certo? Então, assim, o símbolo, ele é uma forma de comunicação de um pensamento, de uma ideia, certo? E o símbolo, ele é polissêmico. O que isso quer dizer? Ele tem vários sentidos, né? Então, o símbolo, ele, por exemplo, quando eu falo batismo, eu não estou falando do mergulho, eu estou falando de uma outra mensagem que aquele ato físico me remete. Para que isso seja entendido, as pessoas precisam estar de comum acordo com ele. Então, eu só vou entender o que é batismo se eu entender o significado que ele representa para o grupo, né? Então, ali você percebe que houve um acréscimo de 3.000 pessoas a essa metanoia. Então, aquele grupo estava coerente com a ideia de que o mergulho físico, ele não é um mergulho físico, ele é uma representação simbólica do ato de arrependimento e uma nova vida, uma vida que agora ungido está à frente, ressurreto, né, com a promessa que ele fez de um reino entre nós, né? Por isso que a mensagem de Pedro ela foi tão forte, né? E essa é a mensagem colocada no livro de Atos que traz a resposta, né? Então, o versículo 39 ele vai estender essa lembrança para outros que estão longe. Então, não ficou só para aquelas pessoas que estavam vindo naquele momento, certo? Óbvio, aqui se encaixa perfeitamente com o relato de Lucas ser feito anos depois, né? Então, Lucas está dizendo que Lucas colocando como ele sendo o autor, certo, pessoal? Então ele colocou que a promessa é para os filhos, para todos que ainda estão longe, né? Quantos o Senhor nosso Deus chamar? Quantos o Senhor chamar? Por que ele diz isso? Porque, óbvio, quando a carta de Atos foi escrita, o evangelho já tinha chegado aos gentios, né? Então ficou evidente que a promessa não era só para os judeus, não ficou só naquele momento, né? Mas a narrativa expressa pelo escritor de Atos remete àquele momento. Então, para aquele momento, isso ainda é uma coisa futura. Então, faz sentido a igreja ter se espalhado para outros lugares, porque além de seguir o que Jesus falou, né? E de fazer discípulos, né? Batizando-os em meu nome, e também com a questão do Atos capítulo 1, versículo 8, né? Que aguardem que vocês receberam poder para poder propagar o evangelho, né? Primeiro na Judéia, depois na Samaria, até os confins da terra. Desculpa, gente. Então, essa mensagem de Pedro foi muito forte, né? Muito forte mesmo, né? Então, você vê. Agora tem um detalhe, a gente coloca assim, nossa, 3.000 pessoas, né? A palavra, né? 3.000 pessoas, mas olha, por incrível que pareça, né? 3.000 pessoas num só dia. Jerusalém nessa época tinha muito mais gente, certo? Então não é assim uma coisa espetacular no sentido numérico. Pronto, é isso que eu queria dizer, né? 3.000 pessoas naquele dia, numa cidade que durante as festas chegava a ter 100.000 pessoas, 125.000 pessoas, né? Aliás, acho que Jerusalém já tinha essa população, se não me falha a memória, né? Naquela época. Depois eu posso deixar a fonte na descrição do vídeo. Então essa mensagem foi muito forte, né? É uma mensagem transformadora.